Hoje é dia 29, então eu vou aproveitar para te ensinar a fazer seu próprio nhoque da fortuna. Quer dizer, eu vou te ensinar a fazer a massa do nhoque, e aí a fortuna é com você. Mas se eu fosse você, já seguia a tradição de comer com uma nota de dólar embaixo do prato, vai que funciona. A massa do nhoque é bem simples de fazer e eu considero uma das massas frescas mais fáceis para quem não tem experiência com massa fresca, porque a modelagem também é bem tranquila. Eu vou fazer essa receita para 2 pessoas e ainda vou congelar mais 2 porções e vou aproveitar e te ensinar como fazer. Por isso que eu vou usar 4 batatas médias, uma gema e farinha. A quantidade de farinha vai variar e eu já vou explicar direitinho como funciona. A chave de um bom nhoque é a proporção de batata e farinha. A gente não quer colocar muita farinha para não ficar pesado, mas ele precisa ficar consistente o suficiente para não desmanchar quando cozinhar. E o segredo está no modo de cozinhar a batata. A gente cozinha com casca mesmo, assim ela absorve menos água e pede menos farinha, o que faz com que o nhoque fique mais leve. É só colocar as batatas para cozinhar sempre em água fria e esperar mais ou menos 30 minutos, dependendo do tamanho das batatas. Evita ficar furando com um garfo para elas não absorverem mais água. Quando as batatas chegarem no ponto de não apresentarem mais resistência ao garfo, está pronto. Aí é só tirar da água e descascar. A casca sai muito fácil, é só puxar. Mas toma cuidado para não se queimar porque vai estar quente, então você pode usar um garfo para te ajudar. E aí para espremer você pode usar um garfo, mas eu gosto de usar o espremedor porque eu acho que dá menos trabalho e o resultado fica melhor porque fica mais lisinho. Se você quiser, você também pode espremer a batata contra uma peneira, mas eu acho que dá mais trabalho de lavar. Agora você deixa esfriar um pouco para elas perderem um pouco a umidade e ficar mais fácil de modelar. Algumas receitas levam um ovo inteiro, outras não levam ovo porque o ovo aumenta a umidade da massa e pede mais farinha. Então eu gosto de usar só a gema, assim a gente não coloca tanto líquido, mas eu acho que a gema faz diferença para dar uma liga e evitar que desmanche, e eu não acho que a gente adiciona tanta farinha a mais assim. Depois de adicionar a gema vem a farinha, e aqui é que está o segredo. Você tem que ir colocando a farinha aos poucos, sem exagerar, e ir sentindo a consistência da massa. Ela tem que parar de grudar nas mãos e, se é possível, formar uma bola homogênea. A quantidade de farinha vai depender de vários fatores, mesmo que você esteja usando a mesma quantidade de batatas que eu. Pode ser que sua batata consiga absorver mais água, menos água, depende do tamanho do ovo que você vai usar, por isso que é importante você conhecer a consistência da massa. A gente vai trabalhar essa massa numa bancada sempre bem enfarinhada. E aí não precisa trabalhar muito a massa, sovar muito a massa. A ideia é só a gente formar uma bola homogênea, fazer com que ela pare de grudar. Quando chegar nesse ponto que ela para de grudar na mão, é porque está pronto. E aí para modelar o nhoque é só cortar a massa em partes iguais. Se ela não estiver grudando na faca, como no meu caso, isso é um bom sinal de que ela está no ponto certo. E aí a gente vai fazendo aquelas cobrinhas com a massa, como se fosse uma massinha de modelar. E aí é só cortar em partes iguais. Não precisa se preocupar muito com o tamanho, porque elas vão flutuar cada uma no seu tempo e tá tudo certo. Você também pode fazer bolinhas, mas eu acho que assim é mais fácil. E aí vem uma parte que é uma firulinha, mas tem sua razão de ser. Essas ranhurazinhas, além de deixarem o nhoque mais bonito, elas também ajudam o nhoque a absorver melhor o molho. E aí é muito fácil de fazer, é só você ir pressionando contra a parte de trás de um garfo que rapidamente você consegue fazer essas ranhuras. Olha que bonitinho que fica. Se você não quiser fazer, não precisa. É só mesmo para deixar mais bonitinho e ajuda um pouco a absorver o molho porque aumenta a superfície de contato dele com o molho. E eu tô colocando uma parte do nhoque nessa forma enfarinhada para te dar a dica de que você pode fazer a massa a mais e congelar. Assim, quando você quiser o nhoque, é só tirar direto do congelador e colocar na água fervendo para cozinhar como se fosse qualquer massa que você tem em casa. E aí rapidinho você vai ter o nhoque. Leva para o congelador em uma forma para evitar que eles grudem. E aí depois de congelados você pode transferir para um saquinho ou um pote para ocupar menos espaço, que eles não vão mais grudar. Agora que o nhoque está modelado, é só levar para cozinhar. Para cozinhar, o processo é o mesmo de qualquer massa. Água fervendo, bastante sal, como se fosse água do mar, e aí vai colocando o nhoque. É rapidinho, quando flutuar, leva uns segundinhos e tá pronto. E aí é só ir tirando. Então você vai alternando. Não enche muito a panela de uma vez para evitar que eles grudem. Vai alternando. Cozinha, coloca alguns para cozinhar, vai tirando conforme eles flutuam e vai fazendo assim até acabar a sua massa. Ah, e jamais coloque óleo na água, a não ser que você queira matar um italiano do coração. O óleo não ajuda em nada, aliás, ele só atrapalha que a massa absorva o molho. Então não precisa, se seguir essas dicas da água bem quente e salgada, vai dar certo. Aqui eu só misturei o nhoque rapidinho no molho de tomate caseiro que eu tinha, que já estava quente na frigideira, e coloquei um pouquinho de queijo parmesão. Mas esse nhoque é tão bom e tão levinho que você pode só passar um pouquinho na manteiga na frigideira e servir com queijinho, que já fica uma delícia. Já compartilha essa receita com aquele amigo que vai fazer esse nhoque para você e lembra de comer com dinheiro embaixo para dar sorte. Aproveita e me manda também uma foto lá no Instagram. E se quiser mandar dólar, eu passo meu Pix.
Buona fortuna e nos vemos no próximo vídeo.